Oi, Matheus. Oi, Daniel. Boa noite. Boa noite. Para que o trabalhador possa exercer o direito de ação. Porque, geralmente, ninguém exerce esse direito trabalhando. É difícil exercer trabalhando. Igual eu falei por esse. Proibição de diferença de salário, exercício de funções, de critério de admissão, motivo de sexo, cidade, estado civil. E a gente fala, não pode ter diferença de salário entre pessoas do sexo masculino e feminino. Ser um salário igual para ambos. Proibição, discriminação. Ô, pessoal, é possível vocês ligarem as câmeras para a gente poder interagir melhor nas aulas? A gente poder participar todo mundo? Está ficando uma situação ruim, a gente vai trabalhar com vocês, a gente não sabe se estão participando, se estão presentes, não tem nenhuma interação, não está muito bacana isso não. Será que era possível a gente poder participar e estar todo mundo junto? A turma é muito pequena para ficar escondido. Igualdade de trabalhadores com vínculo permanente para o valor avulso. O valor avulso é mais impostos. Pelo visto já não tem ninguém presente mais, né? Então tá, vou continuar a aula então, vou trabalhar aqui como se estivesse, tá? Infelizmente. É que a gente é mais tímido, sabe, Reginaldo? Por isso que a gente não gosta de abrir a... Gente, eu não conheço a turma. Eu não conheço vocês até agora. Né? Então não é questão de timidez, eu acho que é uma questão até de respeito mesmo, para a gente estar junto, participar, né? Interagir. A hora que vocês vão fazer as provas é tão ruim, né? Eu fico meio traumatizado, porque parece que eu não estou ensinando nada. Né? Porque tudo que eu peço nas provas, vocês não atendem. Vocês não conseguem fazer, eu não sei se estão aprendendo, eu não sei se estão participando. Tá uma situação meio complicada, mas tudo bem, então. Eu vou caminhar do jeito de vocês, mas eu também não vou garantir mais nada, não, para frente, não, porque já foi a segunda prova e, de novo, notas ruins, né? Porque não sabe o que eu estou falando. Aí vocês falam assim, não estou entendendo, mas também vocês não participam. Né? Tem gente, por exemplo, que eu sei que sai né? Só deixa aí o nome aí e pronto. As gravações ficam horríveis. Né? Mas vamos lá, né? Fazer o quê? Eu não posso forçar vocês. Só que está ficando uma aula só eu. Né? Bom, a gente começa o capítulo sobre as organizações modernas, tá? De como elas existem, como elas funcionam. Então, uma das reflexões que o Giddens faz no livro dele, o texto que a gente está trabalhando está aí na página 282 até a página 299, aliás, até a página 302. Tá? Vou tentar depois deixar isso disponível para vocês, apesar também que não estão fazendo uma leitura desse texto. Né? Das outras vezes que eu perguntei, não tive respostas. O que a gente trata é o seguinte, uma das reflexões que ele faz aqui é a seguinte, que nos períodos, por exemplo, do século XIX, né, pelos anos de 1800, quando uma pessoa precisava, por exemplo, de fazer um parto, era simplesmente chamava a parteira e resolvia aquele problema. Né? Era muito simples. Às vezes, muitas das vezes, essa parteira estava morando ali perto da casa mesmo. Né? Então, facilitava todo o processo. Hoje, no pleno século XXI, para que se faça um parto, é necessário uma série de situações, uma série de questões, documentos, tem que fazer uma série de exames, tem uma burocracia por trás disso.
E essa burocracia, ela se torna necessária até mesmo por questão de segurança, de organização, é, de um trabalho que é necessário para que isso aconteça, né? Então, a vida moderna, ela trouxe para nós uma série de questões, uma série de documentos, uma série de situações que nós chamamos isso de burocracia. A palavra burocracia, ela vem do francês bureau, que significa mesa, que significa escritório. Ou seja, aquele que domina o escritório, aquele que domina a mesa é o que nós chamamos de burocrata. Então, a burocracia, ela tem uma certa necessidade, tá? Para que tenhamos, por exemplo, mais segurança, mais organização, para que as pessoas tenham seus direitos reconhecidos, né? Então, essa burocracia ela se torna um tanto necessária. Tá? E daí nós começamos, então, a pensar o que e como seria esse processo de burocracia. Tá? Quem pensa todo o processo que nós vivemos hoje em termos de burocracia é a partir das reflexões de Max Weber. Tá? Eu tinha deixado que vocês fizessem uma leitura do livro A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, do Weber, né, que também não foi lido. Tá? Não tivemos um retorno disso também não. Tá? Mas o Weber, desde o momento em que ele apresenta essas ideias, ele fala que a burocracia ela se torna tão necessária que o mundo moderno não consegue viver sem ele. Tá. Então vamos entender um pouco desse processo anterior. Antes não era necessário uma burocracia, uma vez que o número de pessoas era menores, uma vez que o número de situações também eram menores. Tá? As facilidades, ou nessas facilidades que nós estamos falando aqui, não no sentido de do, do que é custoso, do que é difícil, mas as facilidades, por exemplo, é o contato, né? O número de pessoas era menor, o número de situações eram menores. Então, por exemplo, o que ele fala da parteira, você não tinha tanta necessidade. Lógico, tinha mais problemas? Tinha. Né? Você tinha, por exemplo, um maior número de mortalidade infantil, você tinha um maior número de doenças, você tinha algumas dificuldades com relação a isso, mas ao mesmo tempo também era uma forma que as coisas aconteciam com mais rapidez, mais fluência. Né? Hoje não. Hoje você precisa, por exemplo, torna-se necessário um serviço pré-natal durante os 9 meses, é necessário que se faz todo um cadastro, todo um registro, existe inúmeras situações que são cobradas para que aquele parto aconteça. Agora, um detalhe importante: a burocracia não pode ser entendida apenas como uma situação negativa, né? Porque muitas das vezes nós utilizamos essa palavra só numa visão negativa e não no sentido de organização. Então, o termo burocrata, né, burocracia vem do bureau, tá? Que é a ideia do escritório, ou seja, aquela toda uma organização. Então, vamos pensar algumas coisas, por exemplo, que não teria como nós vivermos sem essa burocracia. Mesmo diante de inúmeras situações de corrupção, tá? Existem pessoas que ainda conseguem burlar a burocracia. Mas imagina se ela também não existisse. Essas situações de corrupção talvez tornariam mais próximas, mais facilitadas para que isso tudo aconteça. Vamos tirar um exemplo interessante que aconteceu agora no período de pandemia, né? Uma vez que foi suspensa o período de responsabilidade fiscal, já começaram a aparecer uma série de situações de corrupção muito mais séria do que a gente imaginava, né? Porque a responsabilidade fiscal ela dava condição, por exemplo, para que a pessoa comprasse e tivesse ali uma prestação de contas. Ela tinha que informar uma série de coisas, os governos tinham que fazer isso, né? E a partir do momento que você suspende essa situação, torna-se fácil comprar, torna-se fácil, por exemplo, burlar o sistema, comprar com preços diferenciados. Nós vimos, por exemplo,
casos em que o valor custava um tanto e ele foi triplicado, quadriplicado nas compras dos hospitais de campanha e tudo mais. Então, está aí um ponto que a burocracia torna-se necessária e ela tem o seu papel positivo. Você pensar, por exemplo, numa empresa, enquanto ela é artesanal, e nós vimos isso muito bem no processo cultural, né, que o artesão é aquele que transforma a matéria-prima bruta em produto acabado. Então, o que, que acontece com ele? Como ele trabalha sozinho, ele não tem a necessidade da burocracia. Mas a partir do momento em que torna-se necessário ele ter 1, 2, 3 ou mais funcionários, ele necessita, sim, da burocracia, porque ele não vai conseguir fazer tudo sozinho, ele tem que dividir as tarefas, ele tem que delegar informações, ele tem que tomar decisões, e tudo isso depende de um certo papel da burocracia. Então, um exemplo simples, o que cada um vai fazer dentro da sua empresa, como é que vai ser o sistema de pagamento desses funcionários, como vai ser dividido lucros ou não. Então, isso tudo parte de um processo burocrático. Hoje, instituições necessitam mais ainda disso, porque o sistema vai exigindo que o processo burocrático exista para que todas as pessoas sejam respeitadas. Por exemplo, estou agora na AMAR, uma instituição do terceiro setor. Para que as instituições do terceiro setor existam, tá, são necessários, por exemplo, alguns profissionais que estejam presentes, como é o caso, por exemplo, do contador, do advogado, assistente social, o psicólogo. São exigências que tem nessas instituições para que direitos das pessoas que utilizarem o serviço sejam garantidos. Tá. Então, o Weber, ele pensa o modelo burocrático que nós temos, tá, a partir dessa situação. Então, é importante notarmos e perceber como é que todo esse sistema vai acontecendo. Gostaria que fizessem as suas anotações aí, tá, para facilitar depois a vida de vocês. Mas o primeiro ponto que o Weber coloca dentro da questão burocrática, tá, ele vai falar que existe uma hierarquia dentro das instituições, dentro das organizações. Tá? Pessoal, só um minutinho que eu vou fechar uma porta aqui para facilitar a nossa comunicação. Bom, então, dentro dessa questão, o primeiro ponto, então, é que existe uma hierarquia definida dentro das instituições. Essa hierarquia, nós temos o sistema piramidal, né? Dentro desse sistema piramidal, nós temos, por exemplo, o diretor da empresa, o dono da empresa, os diretores, os encarregados, subdiretores e assim por diante. Toda essa escala partindo de cima para baixo. Tá? Então, esse foi o primeiro modelo burocrático apresentado pelo Weber. Tá? Depois, mais à frente, nós vamos ver que outras teorias, outras ideias vão ir contra ou ir de encontro a essa situação. Segundo ponto é que, e anotem por favor, que são as regras escritas que vão reger as organizações. Então, a partir do momento em que nós temos regras escritas, cada um tem seu papel dentro da empresa, dentro da organização, não precisa ser necessariamente uma empresa. Você pensar, por exemplo, os estatutos regem isso. Tá? Então, quando nós tratamos dessa questão das organizações, os estatutos vão apresentar isso para nós. Então, quando ele fala assim, qual que é o papel do presidente? Qual é o papel do vice-presidente? Qual é o papel do diretor financeiro? Do diretor secretário? Qual é o papel do conselho administrativo? Qual é o papel do conselho fiscal dentro da instituição? Então, ele cria ali uma organização e estabelece regras escritas para cada cargo. Tá? Isso também pode acontecer, por exemplo, dentro de algumas outras organizações. Vamos pensar, por exemplo,
dentro de um supermercado. Tá? Então, quando estabelece, por exemplo, qual que é o papel do caixa, qual que é o papel do operador de certos setores, qual que é o papel, por exemplo, da linha de frente, qual é o papel da recepcionista, isso tudo é determinado dentro de uma linha burocrática. Essa burocracia ela se torna necessária, pensada pelo Weber, porque a partir do momento em que cada um já tem definido o que vai fazer e como vai fazer, isso faz com que as pessoas não entrem no setor do outro, não ultrapasse o seu próprio limite. Ela vai saber até que ponto ela pode ir, o que ela deve fazer, qual é o papel dentro dela, da organização. Tá? Item 3, tá? Os funcionários trabalham em tempo integral e são assalariados. Os funcionários trabalham em tempo integral e são assalariados. O que é esse tempo integral? Esse tempo integral não é que ele vai trabalhar 24 horas, não. Tá? Mas seria estabelecer o início e o fim da jornada de trabalho. Né? Isso, por exemplo, essa necessidade de estabelecer isso foi um tanto importante para alguns períodos, principalmente depois da Revolução Industrial, que nós estudamos lá no início do ano, nós falamos muito da Revolução Industrial, né? E como ela explorava as pessoas. Então, a partir daqui, a gente passa a entender que o funcionário tem um início e um fim da jornada de trabalho, e esse período ele tem que trabalhar ele de forma integral. Tá? E ele recebe por aquilo que ele trabalha. Então, se ele é contratado para trabalhar 8 horas por dia, ele recebe pelas 8 horas. Tá? Se ele é contratado para trabalhar menos horas, né, nós vamos ver, e é interessante a gente observar isso, então existem hoje jornadas de trabalho diferenciadas, talvez pela função, pelo atendimento, pela a questão da insalubridade. Então, por exemplo, um funcionário de um alto forno, ele não ele não pode trabalhar tantas horas a mais, né, porque o serviço dele é tão perigoso, né, que ele corre o risco de sofrer muito com a saúde em relação ao tempo que ele estiver trabalhando. Tá? O item 4, nesse sentido, então, é que existe uma separação das tarefas de um funcionário dentro e fora da organização. Tá? O Weber ele estabelecia um padrão muito interessante, né, quando ele fala, por exemplo, que a vida externa do funcionário não pode se confundir com a vida interna. Tá? Essa separação, quando nós colocamos isso, nós falamos isso, a gente ouve muito, por exemplo, dentro de algumas organizações, a seguinte fala: depois que você entrou para dentro da organização, da empresa, da instituição, a sua vida pessoal deve ficar lá fora. Né? Então, quando se coloca dessa forma, é esse princípio 4 que o Weber apresenta. Ou seja, a sua vida pessoal não pode confundir com a vida da empresa. Tá? Os seus problemas pessoais não podem ser levados para dentro da empresa. Da mesma forma que a vida da empresa também não pode ser levada para a sua vida pessoal. As duas coisas não podem se confundir. Tá? Isso é apresentado, então, pelo Weber nesse momento aí. E no item 5, ele fala que nenhum membro da organização possui os recursos materiais utilizados nela. Tá? Nenhum membro da organização possui os recursos materiais utilizados nela. Aí entra uma questão interessante que vai envolver, por exemplo, a questão da personalização. Tá? Ou seja, como você não pode envolver nem a sua vida pessoal com a empresa e vice-versa, você também não pode ali personalizar o seu espaço dentro da empresa. Um exemplo simples, né? Um banco, por exemplo, não permite que a pessoa leve, por exemplo, uma foto de família para colocá-la em cima da mesa. Tá? A mesa tem que estar exclusivamente pronta, própria para aquela empresa, o banco.
todo o material tem lá já a logo, as cores, o padrão, tudo isso está definido ali dentro. Então, aqui é isso para mostrar, tanto para o funcionário quanto para as pessoas, que aquele espaço é da empresa. Tá? Então, os recursos materiais são da empresa. O papel é timbrado, a caneta é timbrada, o porta-lápis é timbrado, é o uniforme, ou seja, a vida da pessoa, os recursos materiais estão ali. Acontece, por exemplo, alguns casos de EPIs, tá? E, inclusive a lei determina isso, que tem certos EPIs, por exemplo, que devem ser fornecidos pela empresa, né? Então, isso significa que a pessoa não pode nem levar e nem levar para dentro da empresa e nem levar para casa. Tá? Então, se ela tem, por exemplo, uma caneta, um lápis, que é da empresa, deve ficar ali. Da mesma forma que ela não vai trazer o EPI, por exemplo, para dentro da empresa. Né? Apesar que algumas coisas hoje têm mudado muito, vocês vão ver depois em outros teóricos, né? Mas a ideia weberiana é essa. Né? É você não misturar as coisas, você não levar recursos materiais nem para dentro da empresa e nem para a sua casa. Tá? Então, este é o primeiro passo para a gente entender o processo de burocracia. Tá? Então, você vê que há uma organização, uma estrutura montada a partir desse processo burocrático. Tá. Aí nós temos condição, então, de passar adiante, né, as outras teorias que vão sendo apresentadas, e essas teorias são um tanto contrárias, ou vão de encontro àquilo que Weber colocou. Só para a gente ter uma noção, tá? E nós já vimos lá atrás, né? As épocas do Weber. Ele está logo depois da Revolução Industrial e ele percebe uma série de problemas que a Revolução tinha deixado, e a partir do momento em que ele apresenta a teoria, a intenção dele é reorganizar toda essa estrutura. Vamos lembrar de um teórico interessante que é o Comte. O Comte fala que aqueles problemas todos precisavam ser resolvidos, né? Os problemas sociais precisavam ser resolvidos por uma ciência. Depois nós vimos que outros teóricos foram discutindo isso. E um dos teóricos é o Weber, que ele apresenta então uma nova estrutura. E dentro dessa estrutura ele fala então da chamada burocracia. Tá? Esse é o primeiro momento. Segundo momento, para a gente entender que são aqueles teóricos que sentiram, que perceberam algumas coisas dentro desse processo burocrático, e ali eles entenderam assim, poxa, precisamos começar a entender isso, discutir isso melhor, mudar certas estruturas. Então, o primeiro teórico que vai discutir isso é Peter Blau. Tá? Peter Blau se escreve como se fala, com U no final. Tá? Peter Blau. E ele fala das relações formais e informais. Tá? As relações formais e informais. Quem estiver aí, anotem, que quem depois vai voltar e queira assistir o vídeo, faça essas anotações aí. O que seriam as relações formais e informais? As formais são aquelas que o Weber apontou. O que o Peter Blau vai falar então? Ele vai falar assim, olha, tem hora que a gente estabelece tanto a relação formal que nós perdemos os pontos positivos que as relações informais apresentam, que elas existem, que elas fornecem. Tá? Então, um exemplo bem interessante. A pessoa trabalha dentro de uma empresa e ela segue aquele padrão das relações formais, aquele que foi estabelecido. De repente, esse funcionário, esse operário, por exemplo, ele tem uma dúvida, tá? Ou ele tem uma dificuldade ali. Aí o que acontece? Ele tem que esperar, tá? Que o superior dele venha, tá? Apresente novas as soluções para que ele possa continuar o serviço. Imagine, por exemplo, se o chefe imediato dele esteja viajando. Então, só amanhã que ele vai resolver o problema. A fábrica ficou toda parada. Tá, o que o Peter Blau fala? Ele fala que, de repente, essas relações elas podem ser mudadas, ou seja, a informalidade seria uma forma de ajudar as pessoas a cumprir esse papel. Tá?
Então, nem sempre você teria que ficar dentro de um padrão totalmente formal. A formalidade, ela pode prejudicar a empresa. Tá? Então, ele é a favor, por exemplo, de entender que tem certas situações, por exemplo, que podem ser resolvidas a partir da informalidade. Ou seja, eu posso encontrar uma solução dentro da empresa partindo do meu colega de trabalho. Então, eu não preciso necessariamente seguir uma hierarquia, trabalhar dentro de um padrão já pré-estabelecido formalmente. Tá? Eu poderia, por exemplo, resolver todo esse problema dentro da empresa ali, naquela informalidade. Por isso que ele fala que essas relações da informalidade podem ser resolvidas, por exemplo, a partir do grupo social que você vive. Você tem ali dentro alguém que já trabalhou no setor, que já entende a situação e que poderia apresentar uma solução. Então, não necessariamente que você teria que esperar todo o processo burocrático para você resolver isso. Tá? Então, essa seria o primeiro momento para a gente entender. Então, ele fala que as relações informais, elas também têm seus pontos positivos e eles precisam ser respeitados. Tá? O segundo teórico que vai de encontro a essa situação é o que nós chamamos de Merton. Tá? O Robert Merton, ele vai apresentar uma nova ideia. Então, ele fala assim, a burocracia é necessária? Sim. Ela existe? Sim. Ela tem que existir? Sim. Mas ela tem as suas disfunções. Ou seja, tem certos momentos que nós ficamos tão presos na burocracia que perdemos o quadro inteiro. Vamos pensar numa situação que o Merton está discutindo. O caso, por exemplo, e isso foi depois, ele foi regularizado por lei, tá? Mas havia um tempo que para você conseguir uma internação, tá? Você tinha que preencher toda uma papelada antes de entrar para dentro do hospital com o doente. Né? Então, o que passou a acontecer? Às vezes a pessoa morria ali na recepção, morria na ambulância esperando que a documentação fosse preenchida, que o pagamento fosse feito. Né? A lei, então, estabelece que não. Primeiro o paciente, depois resolve-se a situação burocrática. Tá? A lei teve que vir dessa forma porque essa era uma disfunção da burocracia. Ela emperrava o processo. Ela criava situações onde não havia possibilidade de resolver o problema. A burocracia, então, ela barrava isso. Tá? Por isso que o Merton fala de uma certa disfunção. Aí ele vai mais além. Tá? Ele apresenta algumas situações dentro disso. Então, ele fala, por exemplo, que a gente dá muita ênfase, às vezes, aos procedimentos corretos, tá? E perdemos de vista o quadro inteiro. Então, a disfunção que ele vai falar é nesse sentido. A gente ficar preso no processo burocrático, emperrar o processo e perder todo o quadro. Vamos voltar no exemplo lá das relações informais. Se você vai esperar, por exemplo, que o chefe imediato venha para resolver o problema, porque você tem que respeitar estritamente o processo burocrático, então isso pode gerar uma série de transtornos e prejuízos irreparáveis. Tá? É nesse sentido que o Merton está discutindo. Ele não está falando das relações informais, não. Ele está falando que a gente dá muita ênfase ao processo burocrático e acabamos perdendo o quadro inteiro. Tá? Então, voltando. Primeiro que nós falamos, só recapitulando, o Max Weber, que apresenta a ideia de burocracia e os 5 itens que ele fala do processo burocrático. Depois, nós vimos o Peter Blau, que ele fala que as relações informais também têm uma visão positiva e que precisam ser observadas e até valorizadas. E terceiro, nós temos o Merton, Robert Merton, que ele fala que a burocracia tem sua função, é necessária, porém, ela gera as disfunções.
Tá? Depois nós temos um quarto aí, que é Burns e Stalker. Tá? Burns, é como se escreve lá aquele refrigerante lá, Burns, né? Burn. E Stalker, tá? Com esse mudo no início. Então eles vão falar que o sistema ele precisa ser entendido como um sistema mecanicista e um sistema orgânico. Tá? Quando ele fala mecanicista, ele fala justamente, né, dessas organizações mecanicistas, são aquelas que não têm como fugir do processo burocrático. São aquelas instituições que já são um tanto tradicionais e que às vezes também ela não permite que aconteça esse processo de variações. Vamos pensar em alguns lugares também que não é todo tradicional, mas ele é, por exemplo, necessário que aconteça isso. Uma siderúrgica, ela necessariamente, quando eu uso a palavra necessariamente, porque não tem jeito de mudar muito isso, tá? Ela tem que seguir o processo burocrático para que ela não coloque em risco tanto a instituição quanto as pessoas que ali trabalham. Tá? Então, seria nesse sentido que a gente está falando. As organizações mecanicistas, tá? Ela tem já um trabalho organizado, formado, que não permite, por exemplo, maiores variações. Ela não permite, por exemplo, que você chegue lá e mude as coisas do lugar, mude as pessoas de função, que as pessoas possam assumir inúmeras funções, ela tem que assumir justamente aquela. Tá? Então, essas que são as chamadas organizações mecanicistas. E o segundo grupo que nós temos aí é o que nós chamamos de organizações orgânicas. As orgânicas, elas já estão mais voltadas para a área da comunicação, para a área da informação, então ela já exige da pessoa que tenha ali um jogo de cintura maior, que as pessoas já consigam entender e achar soluções com mais facilidade. Tá? Então essas são chamadas orgânicas. Elas são muito ligadas a essas organizações mais recentes. Tá? Então você vê, por exemplo, hoje, atualmente, voltamos à questão da pandemia, nós tivemos que transformar nossas organizações, que às vezes eram até mecanicistas, como as escolas, por exemplo, que ela determinava um certo padrão e não podiam mudar isso, e as pessoas tiveram que se reinventar. Né? Essa reinvenção, por exemplo, ela mostra para a gente o que seriam essas organizações orgânicas, aquelas que vão trazer novas possibilidades, novas visões, novas situações. Então, tá aí a visão do Burns e do Stalker. Tá? No próximo momento em que a gente voltar, a gente vê aí um pouquinho da organização de Michel Foucault. Ok? Então tá, obrigado. E dentro de uns 10 minutinhos, a gente volta para finalizar essa parte do Foucault.